Todos bem-vindos. Live de quarta-feira, circuito de filmes, aprendizados, né, através da experiência do filme e compartilhar, né, cada um compartilhando a sua visão sobre o filme e trazendo ações práticas para cada aprendizado. Que essa live seja uma live abençoada. Parafraseando, seja bem-vindo. Que essa live seja realmente abençoada, para que a gente possa realmente ter uma noite de aprendizados cada vez maiores, de crescimento pessoal e profissional. Esse foi o objetivo, né, da criação desse circuito de filmes. Aproveita, chama mais gente. A live de hoje está especial. O filme de hoje é O Circo Borboleta. Não sei se vocês chegaram a assistir. Um filme é um filme curto, é um curta de 20 minutos, mas que realmente muitos aprendizados. Eu particularmente gostei muito e já deixo como indicação para que você possa assistir e indicar para outras pessoas. É uma lição de vida, com certeza. Então, vai chamando gente. Então, gente, muitos aprendizados. A ideia do circuito de filmes foi lançada, né, o ano passado, com o intuito de pegar a vivência, tudo do personagem, tudo que o filme realmente traz, algo que todo mundo gosta de assistir, e trazer realmente para o dia a dia, né? Seguindo uma linha do coach, né? Do processo de coach, que é o que? Coach é o que? Treinador. Treinar habilidades pessoais e profissionais. E para quem não acha que as suas habilidades, né, você nasceu de um jeito e vai morrer daquele jeito, né, para a ciência isso não é muito verdade. Existe uma coisa chamada neuropraticidade. A Luz, seja bem-vinda. Então, quanto mais você treinar uma habilidade, mais você vai poder se aperfeiçoar nela e poder incorporar, né, no seu dia a dia, tá? Então, a partir disso, aprendizados, trazendo essa ciência, trazendo algo muito próximo de vocês. Todo mundo gosta de assistir filme, e o filme de hoje é O Circo Borboleta. Como eu falei, é só 20 minutos o filme, mas tem vários aprendizados incríveis. Assim, para contextualizar esse filme, ele conta um pouco da história do circo, né, mesmo que seja curto, como era antigamente. Então, existia o circo que falava que era o circo da aberração, e ali, naquele momento, nesse circo, tinha exposição de pessoas que tinham, por exemplo, a mulher barbada, tinha a questão de todo tipo de aberração, homem tatuado. Então, naquela época, homem tatuado era, né, considerado uma aberração. Então, hoje é mais natural. Então, todo esse contexto, né? E esse filme vai contar a história de Will, que a pessoa, né, o ator, é o Nick Vujicic, acho que é assim que se pronuncia. Ele hoje, né, ele nasceu com uma síndrome rara, né, de verdade,
e sem os membros superiores e sem os membros inferiores. Então, nessa história desse filme, né, o filme é de 2009, ele vai inicialmente participar desse circo das aberrações. Então, existe uma exposição de pessoas onde a pessoa paga o ingresso e vai assistir essas atrações. E uma delas é o Will, que e é interessante esse primeiro momento do filme, né, que é das aberrações, porque simboliza algumas pessoas, no sentido de essas pessoas, né, que tem entre aspas as aberrações, elas desde o início, desde a infância, elas ouviram que elas eram feias, que não servia para nada, era inútil. Então tudo isso, né, é a simbologia desse circo da aberração. Hoje eu vou trazer um pouco a visão de Alfred Adler, que é um psicanalista. Então eu vou trazer essa parte do filme, trazer essa parte da psicanálise, da psicologia, e analisando esse filme, como é enriquecedor o aprendizado desse filme. Então, assim, o filme ele narra, né, a vida de Will, um jovem que se apresenta no circo das aberrações, e ele é a maior atração daquele circo. E, como eu falei, ele não tem os membros nem superiores e nem inferiores. E a princípio eles olham aquilo, né, no caso, no momento de Will, eles se assustam, mas depois eles começam a dar risada, a zombar, a humilhar o Will. Então, assim, ao decorrer do filme, vai ter um momento que ele vai ter um estalo, e aí ele vai o que? Apesar da vida, né, apesar das dificuldades, da visão que ele tem de mundo, ele começa a refletir em relação a essa deficiência que ele nasceu. E Noélia, seja bem-vinda. E o filme mostra que é possível enfrentar medos e preconceitos. Então, assim, esse filme, para a gente de fato começar a colocar aprendizados, vale muito a pena. Se você não assistiu, fica a minha indicação, com certeza, é o Circo Borboleta, tá? É um filme que você encontra no YouTube, se botar o Circo Borboleta você vai achar. Então, o aprendizado, né, logo de início, é quebrar as barreiras que nós mesmos criamos e que nos impede de viver nossos sonhos. Nós criamos barreiras, não são as outras pessoas ou talvez a própria condição. Nós colocamos esses impedimentos, e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso. Por mais complicada que seja a nossa condição, seja física ou mental, é possível vencer. Existe uma possibilidade, existe uma solução para você enfrentar aquilo. Você pode até não enxergar nesse exato momento, mas existe. E quando você começa a ter essa possibilidade, a enxergar essa possibilidade, cria a esperança e de fato acontece. Então, assim, esse é o primeiro aprendizado. Como eu falei, eu vou trazer um pouco da visão do psicanalista Alfred Adler. Então, assim, tudo está girando em torno desse personagem Will, sem os membros superiores e inferiores. Então ele vive uma vida triste. Então ele não sabia que ele tinha, né, uma capacidade, um talento, uma destreza, aonde
ao decorrer do filme, ele descobre. Então, o comportamento, né, desse, vamos dizer assim, da natureza humana, segundo Alfred Adler, existe uma tendência a gente se colocar em uma posição de vítima. É um instinto que existe, né, a questão de conflitos, né, e condenados a algumas forças biológicas, algumas experiências da infância vão remeter a essa questão dessa posição talvez de vítima, desses conflitos, e você sentir condenado, porque no filme fica muito claro o quanto de palavras de humilhação o Will ele recebe palavras das pessoas que estão assistindo a atração, do próprio dono do circo, do colega de trabalho. E nesse momento é interessante que na hora que eles estão assistindo o circo das aberrações, existe também um apresentador do circo borboleta, que traz, esse circo borboleta já traz uma outra visão positiva do que talvez a gente vivencie então no nosso dia a dia. E é bem interessante que nessa hora, o que esse apresentador do circo borboleta faz? Ele se aproxima do Will e fala para ele: você é magnífico. Ele fala isso para ele. Sabe qual é a reação do Will? Ele cospe no rosto desse apresentador do circo borboleta. E aí a partir daí eu posso já trazer um aprendizado muito interessante, porque se desde a infância nós, né, se coloque no lugar desse personagem, desde da infância, você escutando só que você não é inútil, que não serve para nada, é uma pessoa feia, né? Existe uma sucessão de rejeição, humilhação, agressão verbal, agressão às vezes até física, né? No filme, até nessa hora da atração, uma das crianças joga tomate nele. Então, olha o tamanho da humilhação. Então, assim, uma pessoa que está acostumada a só escutar coisas ruins de si, quando escuta algo positivo, ela acha que essa pessoa que está fazendo um elogio, ela está tirando sarro da cara dela. Essa sensação. E aí, consequentemente, essa pessoa que está na posição de aberração ou vítima, ela sente raiva dessa pessoa. Ela não vê, ela não concebe aquilo como real. A pessoa só pode estar brincando. Então, esse é outro aprendizado. Uma pessoa que já está acostumada a só ouvir coisas ruins ou acontecer coisas ruins na vida dela, quando acontece coisas boas, ela não se sente merecedor. Ela acha que aquilo é muito para ela. Ela não consegue realmente acreditar. Essa é a palavra. Ela não consegue acreditar que aquilo é ela, que aquilo é direcionada para ela. E então a mesma coisa somos nós. A mesma coisa. Isso pode ser fazendo um recorte em relação talvez ao trabalho, talvez a questão em relação a conjugal, né? Essa parte do talvez, por exemplo, uma pessoa, seja homem, seja mulher, está tão acostumado com relacionamentos estragados, que quando vem algo realmente bom, ela pode estranhar, ela pode falar: meu Deus, é bom demais para ser verdade. Então isso se aplica a justamente essa parte, trazendo do filme
para essa visão do nosso dia a dia. Então, como isso do dia a dia pode influenciar? E aí vem uma frase marcante desse filme, que fala: quanto maior for a luta, maior será o sucesso. Eu costumo dizer que quanto maior for o desafio, maior a vitória, maior o crescimento. Porque o que vai exigir de você, quanto maior a luta, quer dizer o quê? Que você vai procurar mais artifício, armas para poder superar aquilo. Nessa busca dessas possíveis armas que está em você, né, está em mim, está em você, você começa a se redescobrir ou descobrir coisas que você nem imaginava que você tinha. Que nesse filme ele mostra exatamente isso, né? Ele, em uma parte do filme, ele descobre justamente essas armas ou essas habilidades que ele até então não enxergava. Mas antes de falar isso, existe outro dado desse filme bem interessante. Todas as pessoas do Circo Borboleta, que tem a visão mais positiva do que a questão o circo das aberrações, todos eles desse circo, eles foram excluídos do cotidiano ou da vida que eles levavam. E aí eu levanto um outro aprendizado, porque lá fora, eu vou botar, né, lá fora, essas pessoas, o defeito dessas pessoas lá fora era uma habilidade num circo borboleta. Então o que eu posso trazer como, né, como uma forma a mais de você enxergar, por exemplo, o seu possível defeito ou pontos a melhorar? Aquilo que é defeito, talvez em uma situação que você acha, ou talvez uma outra pessoa ache que é defeito, aquele mesmo defeito em outra situação pode ser uma força para você. Ou seja, existe dois lados da mesma moeda para tudo, inclusive para a questão de defeito. Então, só que isso está fora do radar das pessoas, de forma geral. Então, se eu vejo que aquilo é defeito em tal pessoa, eu vou fazer o quê? Eu vou querer modificar aquilo. Só que eu não sei, né, o motivo que ela criou aquilo na vida dela, ou qual é a funcionalidade dentro da dinâmica psíquica dela. Então, ali pode ser um defeito, mas nenhum outro momento foi um motivo de sobrevivência. A partir daquilo, ela conseguiu superar alguma coisa, talvez lá atrás. E aí o que pode acontecer? É a forma de enxergar aquele defeito que vai mudar também. E saber se de fato aquilo ainda tem uma funcionalidade hoje, no dia a dia dessa pessoa hoje. Então assim, e aí a gente entra em outro aspecto, que é o quê? Quando não acreditamos em nós mesmos, existe um nível de dependência desse outro. Então, no filme mostra o Will, ele está numa situação ali que ele pede ajuda. E o apresentador do circo borboleta, ele vê o que está acontecendo com o Will, ele pede ajuda, mas o apresentador ele não ajuda. Ele deixa realmente o Will procurar alternativas, soluções para que ele saia da situação que ele está ali, naquele momento do filme. E ali é o ponto-chave
de virada do Will. Porque ali ele apesar, ele tem um momento ali de medo, que não vai conseguir, mas a partir do momento que ele se lança, ele descobre uma nova habilidade. E até então ele não era a atração do circo borboleta. E com essa virada de chave, vamos colocar, virada de visão de vida, ele passa a ser uma das atrações desse circo. Então, quanto mais você não acredita em você, Jéssica Matos, seja bem-vinda, né? Psicóloga, Rodrigo também. Então, é preciso, quanto mais você não acredita em você, no seu potencial, na sua capacidade, mais você se torna dependente desse outro ou das pessoas que estão ao seu redor. Porque você vai se deparar com dificuldade, você vai se deparar com algumas coisas que é inerente, desafio na sua vida, e você não vai se sentir capaz, você vai sempre recorrer a esse outro. Você não vai acreditar, você sempre vai pensar que o outro é capaz e você não. Então esse nível de dependência acaba aumentando. Então, e aí, né, de forma sábia, esse apresentador do circo borboleta, no momento que o Will estava em dificuldade, ele realmente se afastou para que ele de fato conseguisse. E a mesma coisa, por exemplo, em alguns momentos com a criança também você pode realmente, se não representa perigo, né, você pode também dar essa margem para que essa criança ela se descubra, né? Veja a força, você, eu, da mesma forma, né? Nesse momento de dificuldade, com certeza você vai descobrir uma força dentro de você que até então você não sabia que existia. Então eu aprendo isso, que momento de dificuldade ele pode ser uma grande oportunidade para você realmente descobrir algo fantástico de você mesmo. Então, às vezes a ação que a gente mais teme não conseguir ou tem mais medo, se a gente no momento que a gente faz justamente isso, você ganha. Aldo César, grande locutor, seja bem-vindo. Então, aquilo que você mais teme enfrentar e você ali enfrenta, aquilo você ganha uma confiança tremenda e outros níveis acima você consegue seguir ali naquela direção. É um passo. Quando você dá um passo, você vê que conseguiu, você vê que você pode conseguir o segundo passo. Você conseguiu o segundo, você pode conseguir o terceiro, o quarto, o quinto, e assim você vai subindo, né, degraus e vai avançando na sua vida. Então esse filme é belíssimo nessa questão da confiança, da superação, que o Will ele teve isso nesse filme, apesar de não ter os membros nem superiores e nem inferiores. E isso, quando ele se tornou a atração do circo borboleta, foi o fenômeno ali, se tornou a atração melhor do circo. Então, no momento que você descobre isso, você ganha confiança, você enfrentou o seu desafio, o que acontece? Você passa a inspirar as outras pessoas. Aquilo, né, no próprio filme mostra um menino com moletas, aonde ele tem dificuldade de andar. Quando ele vê a questão da coragem do Will, ele de fato ele vê que a condição dele, ele pode fazer muita coisa ainda. Ele deixa de estar triste. Então, aquilo que você conseguir, com certeza alguém vai olhar para essa sua ação e você vai ser inspiração para essa pessoa. Então,
seja pela coragem, seja por conseguir o que você conseguiu. Então, e aí vem um outro aprendizado. Vai ter momento na nossa vida, Sidney, seja bem-vindo, que a gente vai, nessa caminhada, nesse vencer, se superar, a gente vai precisar de um mentor, né, de um coach, talvez um psicólogo, alguém que possa nos facilitar esse olhar, né, que a gente possa olhar para dentro, que a gente possa realmente criar formas. Biodança, seja bem-vindo. Criar formas para que de fato esse potencial que você tem dentro de você seja aflorado, seja mostrado. Então, vai ter momentos que você vai precisar, talvez, de um mentor, uma pessoa que possa realmente facilitar. No filme, foi o apresentador do Circo Borboleta que exerceu essa função. Por quê? Se lembra que eu falei que no primeiro momento, quando o Will estava no Circo das Aberrações, esse apresentador fez um elogio para o Will. E ele cuspiu o rosto dele. Então, ali criou uma inquietação no Will em ouvir aquilo muito grande. E desencadeou uma série de talvez desejos no Will. Então é importantíssimo, né? Talvez, se você tiver a oportunidade, com certeza nesse processo de autoconhecimento, ter um mentor, um coach, um psicólogo, alguém, né, da área do autoconhecimento para te auxiliar, te ajudar nessa caminhada. E aí eu falei que eu vou iria trazer a parte da visão psicanalítica do Alfred Adler sobre essa questão, né, do comportamento do personagem. Então, o que a gente pode trazer, né? O Alfred Adler, ele fala o seguinte, fala sobre os estudos da natureza humana. Em relação, eu falei da questão da tendência, né, que o ser humano tem, da questão instintiva de ser vítima, né, conflitos e condenações que essa própria pessoa pode criar nessa trajetória da vida, né, conflitos. Então, que isso vem da infância, né, forças biológicas, e também da infância. Então, a partir disso, então ele pode estar pode acontecer humilhação, degradação do ser humano, e é o que o Will vivenciou, né, quando ele fez parte do Circo da Aberração. Então, ele não era mostrado como uma pessoa produtiva. Então, dentro desse contexto, né, não era visto como uma pessoa produtiva, e também na questão de uma pessoa capaz de produzir ou desenvolver as habilidades. Maria, seja bem-vinda. Então, assim, no momento que o apresentador do Circo Borboleta ele faz o elogio para o Will, ele tá reconhecendo o Will como uma pessoa comum, sem ser uma aberração. Ele o quê? Ele se refere ao Will com respeito, com educação, e não com insultos, e também não com difamação, o qual, né, o Will era acostumado com isso, a ser tratado. Então isso causa um estranhamento por causa do Will, né? Do lado, né? Então, nesse momento, o que o Alfred Adler ele fala? Que ele traz a teoria da personalidade no sistema da psicologia individual. E ele vai buscar analisar a personalidade através do comportamento do indivíduo, em sua consciência e nas suas relações sociais estabelecidas desde a infância. Então, segundo o autor, o Alfred Adler,
o sentimento de inferioridade é inato ao ser humano. E esse sentimento é que move para superar os obstáculos da vida. E a buscar pelo que nos torna perfeitos e completos. Então, com isso, o que eu penso? Né, pessoal, nós, dependendo da crença que você tenha, né, seguindo uma linha, por exemplo, religiosa, se fala que a questão existe uma imagem e semelhança de Deus. Então Deus é perfeito. Então a grande questão dessa perfeição, dessa busca, nós como condição de ser humano, a gente não vai alcançar essa perfeição. Mas o fato de buscar essa perfeição já te torna, entre aspas, perfeito. Só que pela linha da psicanálise, por exemplo, fala que nós temos sempre a gente tem um elemento de falta. Sempre vai faltar alguma coisa. Só que esse elemento de falta é o mesmo elemento de desejo. Só que esse elemento de desejo não é um desejo como o senso comum pensa, mas um desejo de buscar, de realmente em busca daquilo. Então, existe um sentido nesse, fala que é a questão do falo, a falta. Então, só recapitulando, o Alfred Adler é um psicanalista, tá? Então, nesse movimento, o autor compreende que, nesse sentido, o comportamento do personagem sendo uma totalidade integrada dentro do sistema social em que o Will vive, a situação desagradável e desumana gera a incapacidade confortável de estar sendo ridicularizado e também no papel estabelecido no espetáculo, que é a questão da aberração humana. Então, quando a gente toma isso como referência, é bem interessante a gente começar a pensar algumas coisas sobre a condição humana. Então, dentro disso, o que acontece? Existe incapacidade física, existe uma incapacidade, né? Ele pensa que não é capaz, né? Existe essa ausência, né? Tanto física e tanto mental, vamos dizer assim. E essa busca realmente é muito interessante porque, segundo Adler, o ser humano está buscando uma superioridade. Só que esse sentido da superioridade não é de comparação, tá? Essa superioridade não é comparação. É no sentido para que a gente possa entender de se superar, não de comparação, mas de superação da nossa condição que a gente vai estar ali no nosso dia a dia. É nesse sentido que o Alfred Adler ele fala, tá? Isso fica muito claro no momento do lago, né, no filme, aonde o Will ele está em dificuldade, ele está perto da água e ele está realmente ele quase se afoga, vamos dizer assim, mas isso ele tem a condição de descobrir uma habilidade, ele vê uma oportunidade ali, ele enfrenta as dificuldades, rejeições, né, estabelece com grande êxito toda essa passagem desse filme. Então é bem interessante a gente trazer justamente o quanto, né, o que é que o Adler ele descreve que em suas teorias essa necessidade de superação move o indivíduo e que o ser humano a todo tempo está em busca da superioridade, não na sua tentativa de comparação, como eu falei, mas na perspectiva de impulsionar a questão da busca da perfeição, o que move o ser humano para a luta, né, para situações que ele tem que enfrentar e para aperfeiçoamento e para torná-lo completos e inteiros.
Então, é esse sentido, né, que eu achei interessante trazer para vocês. E eu achei esse filme belíssimo, né? Eu recomendo para vocês. Recomendem esse filme para as outras pessoas. Compartilhe essa live. Eu achei muito, muito, muito pertinente todos os aprendizados aqui colocados. E que é assim, né? Como mensagem final, o que é que eu tirei, né, de aprendizado do todo? É importante que a gente acredite em nós mesmos, que a gente possa cultivar, Luísa, seja bem-vindo, cultivar essa autoimagem, que a gente cultive. Se outras pessoas, talvez por algum motivo, elas não falem coisas negativas da gente, mas que você seja essa pessoa que vai falar para si coisas positivas, porque isso faz parte de uma reprogramação mental também, né? Então você não vai ficar só dependendo dessa outra pessoa para que ela valide, né, os seus valores, o que você tem de bom, mas você tem essa plena condição de poder enfatizar isso em você, né? Inclusive tem até um documentário, né? Você pode curar sua vida. É bem interessante também, tem no YouTube, que essa reprogramação, né? Então a autora é bem interessante. A história dela teria toda a condição, Laís, seja bem-vinda, teria toda a condição dela não ser, entre aspas, nada, ou não desse certo na vida. Lucas, seja bem-vindo. Só que diante dos conhecimentos da ressignificação de si, isso tudo muda, assim como no filme O Circo Borboleta acontece a mesma coisa. Então, se essa validação ela não vem do externo, que seja você, dar validação para você mesmo. Existe formas de você fazer isso. E você, às vezes, são situações desde a infância que você escuta, mas a partir do momento que você tem consciência, a partir daquele ponto em diante, você pode fazer uma nova história, você pode ter uma nova vida. Então você tem a plena condição disso, de superação, de confiança, de coragem, como mostrou o filme. Que você acredite na sua capacidade. O que você, talvez, para as outras pessoas, talvez ache como defeito, talvez em algum ponto ali na sua história, aquilo foi uma força para você. E hoje, se não for mais, não tiver sentido para você, algo que está te prejudicando, você pode ressignificar isso e desenvolver outras habilidades. Então confie em você, confie na sua capacidade, tenha coragem, se permita se lançar em novas experiências que, se de fato vai agregar para você, que você possa e não represente perigo, que você se lance a esse desconhecido. E nesses momentos, e no momento que você está passando por dificuldade, desafio na vida, é nesse momento que você vai descobrir ou redescobrir forças, habilidades que até então talvez você não enxergava e não enxergou. Então veja as dificuldades, desafios, né? A pessoa fala de lutas, como algo que vai te agregar, vai dar uma oportunidade até de você enxergar para si de forma diferente. Então, essa é a mensagem que eu passo nessa noite. Eu quero aproveitar, falar que toda quarta-feira a gente está com um circuito de filmes, trazendo filmes a cada semana. Semana que vem vai ter o filme A Sociedade dos Poetas Mortos. A Simone, psicóloga, vai estar junto comigo na próxima semana. Estejam aqui. O filme, apesar de ser um filme mais antigo, mas ele tem muitas vertentes de aprendizados. Vale a pena, já assista e esteja na quarta-feira que vem, né, compartilhando os aprendizados. Amanhã, dia de quinta-feira,
eu separo para falar sobre psicologia, coach integral sistêmico, inteligência emocional, tudo que a gente precisa, saúde emocional, para que a gente possa realmente enfrentar esses desafios. Né? O filme, né, fala de desafios e a gente precisa desenvolver essa inteligência emocional. É a base nesse dia de hoje, nessa época de hoje, né, vamos dizer assim, saindo de uma pandemia ainda, né, com sequelas, mas é preciso, né, gente com depressão, ansiedade, é mais do que urgente essa inteligência emocional. Então, dia de quinta-feira eu separei para isso e eu estou fazendo uma sequência do tema de relacionamentos abusivos. Então, tem gente que está num relacionamento abusivo e nem sabe, né? Teve relato de pessoas que me falaram isso. Se não fosse a sua live, eu não ia saber que eu estava em um relacionamento, ou eu estive em um relacionamento abusivo há anos atrás. E dia de segunda-feira, encontro de empreendedores, foi criado a partir da mentoria 360 graus, onde qualquer pessoa que queira iniciar no digital, né, a parte financeira, emocional e empreendedorismo, essa mentoria foi criada e toda segunda-feira tem um tema relacionado ao digital, ao marketing digital, para que você possa, seja criar um canal do YouTube, um site, criar uma loja virtual, o que você quiser na internet, através dessa mentoria você será capaz de fazer. Então esteja na segunda-feira, que a gente possa ter uma semana abençoada, que as coisas realmente boas cheguem até mim ou até você, né, com certeza, todos nós com certeza, e que as coisas fluam cada vez mais nas nossas vidas e que a gente possa desenvolver a nossa inteligência emocional, que a gente tenha coragem de superar nossas dificuldades, nossos desafios a cada dia, a cada momento, tornando as nossas relações cada vez melhores, porque à medida que eu me torno uma pessoa melhor, tudo ao meu redor ele se torna melhor também, o meu mundo se torna melhor, tá? Um forte abraço a cada um de vocês, que realmente gratidão e que a gente possa cada vez mais se superar. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.